Pessoal, boa noite. Vamos falar nesse resto de domingo, que praticamente a maioria das pessoas já está em casa, né, e pensando na segunda-feira que virá, na semana longa que virá. E vamos falar um pouquinho de meta, alguns minutinhos, e aproveitar esse resto de domingo para a gente refletir um pouco e ter uma semana produtiva, né, em relação aos nossos desejos, aos nossos sonhos e às metas que a gente pode ainda traçar e ainda cumprir, ok? Eu deixo uma pergunta que foi o que me fez fazer este vídeo, é por que as pessoas não cumprem as metas, né? Por que elas não conseguem cumprir as metas, né? Por que as pessoas não cumprem e por que elas falam e acabam não cumprindo as metas. Eu deixei aqui nesse quadro em azul 3 motivos para a gente poder pensar por que a gente não cumpre ou por que as pessoas não cumprem as metas, e 3 coisas para a gente poder melhorar, né, no nosso dia a dia, no traçar das nossas metas. A primeira delas, eu julgo que as pessoas não sabem fazer metas, elas não sabem fazer de forma adequada as metas. E para isso, a meta ela tem que ser SMART. Né? Por que SMART? SMART é um acrônimo de Peter Drucker, né? um grande nome de gestão no mundo. 1970, ele criou uma ferramenta que ele chamou de SMART. Então vamos usar essa técnica SMART do Peter Drucker para poder traçar as nossas metas, ok? Como? S de específico. Nossas metas têm que ser específicas. Eu vou virar e falar, eu quero ser rica. Isso não é uma meta específica, isso é uma meta geral. Eu quero emagrecer. Isso não é específico, isso é geral. Então, quanto mais específica for sua meta, mais fácil e mais real, mais perto de você ela vai estar e mais possibilidade de atingi-la você terá. Né? M de mensurável. Né? A meta você tem que medir, você tem que mensurar essa meta. Então eu quero emagrecer, quantos quilos eu quero emagrecer? 5, 10, 20. Então eu tenho que medir essa meta minha. O A de alcançável. A meta ela pode ser ousada, ela deve ser ousada, mas ela tem que ser alcançável, né? Ela tem que ser atingível. Ela tem que ser possível, correto? O R, ela tem que ser relevante. O quanto essa meta vai me transformar? Né? Todo passo que a gente der na vida, ele tem que ser um passo transformador. Né? E a meta é um passo, e ela tem que ser transformadora. O quão relevante é essa meta? Então lá, o S de específica, o M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante e o T de time bound. Né? O que é o time bound? É o tempo limite. Em quanto tempo? Né? Eu quero emagrecer em 5 meses, eu quero correr uma maratona daqui a 8 meses, então é o time bound, é o tempo limite. Eu tenho que colocar um tempo para as minhas metas. Prazo, o quando, né? Segundo, vamos virar de lado para ficar mais fácil. As pessoas não têm clareza, elas não têm clareza de 2 coisas, de 2 pontos importantes. Elas não têm clareza, primeiro, das dificuldades do caminho, ou seja, das interferências que podem acontecer, tanto externas quanto internas, eu vou explicar, e dos recursos que são necessários para você caminhar em direção à sua meta. Esses recursos são os auxílios que você tem. Então, as pessoas não têm clareza das dificuldades e dos recursos necessários. Primeiro, das dificuldades, vamos dar um exemplo. Interferências internas. Eu sou uma pessoa ansiosa. Isso é uma dificuldade que eu posso encontrar no meu caminho. Né? Essa ansiedade, ela pode me parar em determinado momento do cumprimento da minha meta. Como eu já tenho noção da minha ansiedade, eu consigo ao longo do caminho trabalhar a minha ansiedade para que ela não seja uma dificuldade. Então eu tendo clareza dessas dificuldades internas, eu consigo lidar com isso ao longo do meu caminho e ela não vai interferir no cumprimento da minha meta. Uma dificuldade externa, por exemplo, sua família, vamos lá. Eu coloquei uma meta aqui, estou super empolgada de emagrecer 20 quilos. Cheguei em casa e falei, pessoal, vou emagrecer 20 quilos. Todo mundo. Eu reajo àquilo ali de que forma? Eu tenho que saber reagir àquela interferência, àquela dificuldade externa. Então eu tenho que estar preparada para isso.
recursos necessários para caminhar. Eu sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa disciplinada, eu tenho noção desses recursos internos para caminhar na direção da minha meta. Então eu tenho que ter noção daquelas qualidades, daqueles recursos que eu tenho, né, que vão me ajudar na caminhada. Auxílios externos, no caso do emagrecimento, pode ser qualquer outro tipo de meta, né, casar, seja lá o que for. Eu tenho um cerimonial que vai me amparar, uma pessoa de confiança que vai me amparar naquela meta de casar daqui a 3 meses com fulano, ciclano, beltrano. E aquele cerimonial, que é um recurso necessário externo, eu tenho plena confiança e certeza e o recurso necessário para poder ter aquelas pessoas ao meu lado. Então, as pessoas não têm clareza dessas duas coisas. Isso dificulta, isso estagna, isso paralisa o caminhar em direção à sua meta, né? E a terceira coisa é meta. Pensa comigo. Você lá em dezembro do ano passado, dezembro de 2018, você provavelmente traçou algumas metas. Você cumpriu elas? Onde que elas estão? Onde você anotou essas metas? Como você foi em direção a elas? Você cumpriu essas metas? Aonde estão essas metas? Possivelmente parte delas ou a totalidade delas não foi cumprida. Você vai lembrar delas, sabe quando? No final do ano. No final do ano você vai lembrar que você fez esse juramento, essa meta para você lá atrás, e você não cumpriu, você não caminhou por vários motivos que você vai começar a lembrar, e você vai refazer essa meta em dezembro. Provavelmente ela vai ficar ao chão de novo. Então, meta tem que estar à vista. Meta tem que estar à vista. Todos os dias você tem que enxergar a sua meta. Todos os dias você tem que ver escrito a sua meta, né? Você tem que ser lembrado dela todos os dias, você tem que lembrar dela todos os dias. Isso é o que eu chamo aqui de clareza ativa. Clareza ativa é você ver todos os dias. Ninguém precisa te lembrar da sua meta. E aí, qual a sua meta? Você vai fazer o quê? Minha meta é essa. Isso é clareza reativa. Eu estou reagindo a uma pergunta, eu estou reagindo a uma outra pessoa, a uma pergunta. Não, você não pode reagir, você tem que ter clareza de você, intrínseco ali, ativo. Você já sabe, você já sai de casa sabendo o que você tem que fazer, qual tem que ser o seu comportamento frente ao seu caminhar naquele dia em direção à sua meta. E aí fica a pergunta, né? A sua última meta que você não cumpriu, você lembra dela? Eu posso te perguntar, alguma dessas três possibilidades pelo não cumprimento das suas metas se encaixam nesse não cumprimento da meta? Você não sabe fazer, você não usou lá o SMART, né? Você não foi específico, você não conseguiu, sua meta não é mensurável, sua meta não é alcançável, sua meta não é relevante, sua meta não tinha um tempo, né? Você não tinha clareza das interferências, das dificuldades do caminho, tanto interno quanto externo. Você não tinha clareza nem noção dos recursos que você poderia contar com eles, né, para caminhar em direção à sua meta. E a sua meta estava clara para você, você lia ela todos os dias, você sabia dela todos os dias. Coloca uma meta para você: eu quero correr uma maratona. Eu vou anotar no meu celular, o meu despertador vai tocar todos os dias às 5 horas da manhã, me indicando lá maratona, e o meu dia vai ser levado em função da minha meta. Eu vou caminhar em direção a ela com mais entusiasmo, com mais preparo, preparo tanto para encarar as dificuldades no caminho, né? Trabalhar com mais entusiasmo, para chegar no fim do dia eu ir para o meu treino, ou antes de trabalhar, enfim, a meta tem que estar à vista. Algum desses três aqui te ajudaram hoje, né? Ou algum desses três te ajudou hoje, né, a pensar por que você não cumpriu uma última meta que você colocou, ou alguma meta na sua vida que você não cumpriu? Se sim, o meu objetivo hoje foi: estou satisfeita, né? Se não, vamos gravar um próximo vídeo com mais 3 motivos, mais 3 possibilidades do porquê as pessoas não cumprem metas. Ou como eu falei no início do vídeo, hoje é domingo, a semana está começando. Anota aí a sua meta da semana, a sua meta de vida que seja, né? A sua meta do mês, ou a sua meta do fim desse dia, né? Acordar amanhã e ser diferente, né?
tentar tapar algumas lacunas e ter uma semana de metas cumpridas, ok? Muito obrigada, bom domingo a todos e a gente vai gravar mais ao longo da semana, tá bom? Valeu!